Olá, pessoal. Estamos chegando aqui para mais uma aula de português e o assunto hoje é aposto e vocativo. A gente vai trabalhar essa área, esses dois termos, né, que é o aposto e vocativo. Vou colocar aqui o material para a gente começar a nossa aula propriamente dita, com as explicações, definições, enfim, tipos, pontuação, tudo sobre o aposto e o vocativo. Vamos aí para o nosso slide. Pronto, já está aqui na tela, né? Aposto e vocativo, que é a aula de português. A gente vai começar falando, explicando, definindo o que é aposto, né? A definição de aposto é um termo acessório da oração que tem a função de explicar, especificar, resumir, desenvolver ou enumerar um termo anterior. E a pontuação geralmente aparece entre vírgulas, dois pontos, travessão ou parênteses. Daqui a pouco lá embaixo a gente também vai, mais adiante a gente vai ver como se dá a pontuação. Só antes de explicar o que significa termo acessório, né? Termo acessório é um termo que não é essencial para o entendimento da oração. Ele não prejudica, né? Ele pode até ser dispensado, pode ser eliminado, que a frase vai continuar com sentido. Ele não compromete, né? De modo geral, a como é que diz aí, o entendimento, o sentido da oração. Então, por isso que a gente chama esse termo de termo acessório. Pode ou não aparecer na oração, né? Tem os termos, outros termos que tem que obrigatoriamente aparecer. Esse não é o caso do aposto. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver os tipos de apostos. Isso aqui, eu enumerei aqui os principais tipos de apostos. Aqui tipo de aposto. O primeiro aposto é o aposto explicativo. O nome já diz, né? Explica um termo, como a gente vai ver, um termo anterior. Aí tem o Machado de Assis, tá aqui destacado. Aí tem, ó, escritor brasileiro, escreveu Dom Casimiro. O termo grande escritor brasileiro, né, explica quem é Machado de Assis. Isso a gente chama de um aposto explicativo, porque esse termo em destaque, como vocês estão vendo aí, está explicando o termo anterior, no caso, o Machado de Assis. Segundo aposto, enumerativo. Já está dizendo, apresenta uma enumeração. Exemplo, o aluno trouxe tudo. Aí vai enumerar o que foi que o aluno trouxe. Ó. Tem dois pontos, né? Tudo aí, caderno, vírgula, lápis, régua e borracha. Isso aí está enumerando os elementos ou os objetos trazidos pelo aluno. O terceiro é o aposto especificativo. Individualiza ou restringe, né? Ó, especificar é restringir ou individualizar. Exemplo, o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Explicação, aí o termo Amazonas especifica de qual rio que se fala. Restringiu, não está falando de qualquer rio, né? Exemplo, especificou ou restringiu ao rio Amazonas. O quarto, aposto, eu coloquei aqui resumidor, mas o resumitivo, né? Pode ser que apareça em algumas gramáticas, em alguns outros textos, como resumitivo. Eu coloquei aqui como resumidor. Resume uma enumeração anterior. Exemplo, né? Computadores, celulares, televisão, rádio, aí tudo estava em promoção. Explicação: a palavra tudo vai resumir todos os itens citados: computadores, celulares, televisão e rádio. Quando foi colocada aqui a palavra tudo, ela serviu para resumir em uma só palavra, na casa a palavra tudo, que vai se referir a todos os objetos aí citados, todos os itens citados anteriormente. A gente vai chamar de resumidor. É o aposto de oração. Já está dizendo porque vem em forma de oração. Sempre dizendo que oração, né, é um enunciado que apresenta verbos. Então, obrigatoriamente, esse aposto vai ter que apresentar uma forma verbal ou locução verbal. O exemplo: todos tinham o mesmo objetivo, que era vencer o campeonato. Então, ó, o objetivo, tá dizendo, o objetivo ele vai explicar em forma de oração, que era, né, o verbo vencer e o verbo ser, uma locução verbal aí. No caso, o objetivo era vencer o campeonato. Então, ele está em forma de oração. Explicação, né? Já coloquei aí, a oração inteira funciona como aposto explicativo, é o mesmo objetivo.
O aposto comparativo compara um termo com outro, mostrando-lhes semelhanças, né? O exemplo: aquela mãe, uma guerreira na selva, conseguiu-se criar, conseguiu criar os filhos sozinhos. Aí tá aquela mãe, uma guerreira, ó, aqui está comparando a mãe como uma guerreira, uma pessoa que vive na selva, né? Guerreira por quê? Pelo fato de ela ter conseguido criar os seus filhos sozinha. E o outro coloquei aqui, não é numerei, né? O sétimo é o aposto distributivo. Distribui os elementos de forma equivalente entre os outros. Exemplo, né? Equivalente quer dizer forma, vamos dizer, igual, né? Pegue 2 pães, um para você e outro para seu pai. Que é igual, um pão para o pai e outro pão para a pessoa, para o você, né? No caso, o filho. É, Vamos agora para a questão da pontuação. Como separar o aposto? Como pontuar, né? Eu coloquei aí separar, mas entenda esse separar com o sentido de como pontuar o aposto. E normalmente ele é separado por vírgula. A gente já viu lá que ele pode ser separado também por 2 pontos, travessão também, né? Mas geralmente normalmente o aposto é separado por vírgula, né? Das palavras ou expressão a que se refere. E isso vai acontecer principalmente nos tipos explicativos, comparativo, circunstancial, pessoal, que eu não coloquei daí, que expressa uma circunstância, né? Mas aí vai ter um exemplo aqui, eu não coloquei aí, mas como está aqui na explicação da questão da separação, a gente vai ter um exemplo aqui. O explicativo, a França, aí o aposto vai ser separado do termo França, que é o que ele vai explicar. Um país europeu tem um cinema excepcional. Lembrando que é separado entre vírgulas, né? Fica entre vírgulas esse termo. O aposto comparativo, né? O aposto comparativo, livros aí, vírgula, pontes para o futuro, deve ser preservado. Está fazendo aí a comparação de livros com o termo fontes, né? Pontes, aliás. Então é como o livro fosse com pontes que preparam as pessoas para o futuro. O aposto circunstancial. Devido às fortes chuvas, o espetáculo foi cancelado. Então, essa aqui é uma circunstância de tempo, né? Devido às chuvas, cancelaram seu espetáculo. Também é separado por vírgula. O aposto de oração. Não se pode vencer todas, vírgula, né? O que não quer dizer que vamos desistir. O aposto numerativo é separado por 2 pontos das palavras, ou da palavra, né? Ou da expressão a que se refere. Já os elementos do aposto devem ser separados por vírgula entre si, né? Já está dizendo, ele é enumerativo. Então, em enumerações, nós separamos essas numerações por vírgula. E, às vezes, pela conjunção i, né? Que é a mesma regrazinha da vírgula, que só vai ocorrer entre os 2 últimos termos. Aí tem um exemplo. Ele só via isto, aí 2 pontos, a bicicleta, vírgula, né? Carros, aqui entre os dois últimos termos, carros e confusão, vai ter a conjunção e, onde se usa a conjunção e geralmente não se emprega a vírgula. Tem aí algumas exceções que não é o caso, a gente não está trabalhando aqui sobre pontuação, sobre vírgula, está trabalhando sobre a questão da separação do aposto. Em relação ao aposto recapitulativo ou resumidor, né? Ele deve ser separado por vírgula da série de elementos a que se refere. Já os elementos dessa série devem ser separados entre si por vírgula. Tem, às vezes, pela conjunção i, que é no mesmo caso entre os 2 últimos termos da oração. Aí os rios, os mares, as florestas, os rios, vírgula, os mares e as florestas, né? Vírgula, tudo isso precisa ser preservado. Então, vírgula entre rios, mares, aqui depois tem a conjunção i depois de floresta, que separa por vírgula, né, que é o que ele vai resumir. Tudo isso, né, resume rios, mares e floresta. Então, é separado por vírgula. O aposto, perdão, o aposto distributivo pode ser separado da palavra ou expressão a que se refere por vírgula ou 2 pontos, né? Comprei 3 livros, um para Judite, um para Ricardo e outro para Estevão. Aí é por vírgula. Leve 2 lápis, um para você e outro para sua amiga.
E o aposto de especificação não deve ser separado nem por vírgula e nem por dois pontos. Aí, ó, o aposto de especificação. O que especifica? Está dizendo, atriz Sarah Bernhardt, acho que é isso o nome, né? Não é o nome, a rua 13 de março, que está especificando a atriz, especificando também qual é a rua. Nesse caso, não se emprega nenhum sinal de pontuação, nem a vírgula, nem os dois pontos, né? A gente agora vai passar o nosso segundo elemento, o nosso segundo é o vocativo. A gente vai à definição de vocativo. O vocativo não tem tipos, né? Então, basicamente, é só a definição e o emprego, né? O vocativo é o termo usado para chamar, invocar ou interpelar o ouvinte ou leitor. É importante. Ele não faz parte da estrutura sintática da oração. É um termo independente, né? Ele é independente. Ele aparece, tanto ele pode aparecer em qualquer como é que diz? Em qualquer espaço, pode aparecer no início, pode aparecer no final, pode aparecer intercalado, enfim, ele não tem local certo, né, para aparecer. O vocativo sempre aparece separado aí, a pontuação, isso aqui, a pontuação é vírgula, travessão ou exclamação. Sempre, sempre, o vocativo sempre vai ser separado por vírgula, principalmente por vírgula, né, mas também em alguns casos, travessão ou ponto de exclamação. O exemplo, Maria, ó, estou intercalando, estou invocando, Maria, venha aqui. Vocativo Maria, porque estou chamando a pessoa. Senhores passageiros, atenção, vocativo senhores passageiros, porque dirigem aí aos passageiros ou ao público de um determinado transporte. 3. Ouça-me, meu amigo, e entenderá. Aí, a gente viu que o termo, meu amigo, ó, está no meio, a gente chama aqui no meio, mas eu vou dizer que ele está intercalado, né? Ele está intercalado aqui, então ele não tem posição fixa, né? Ele pode ocorrer em qualquer posição da frase, como eu já falei anteriormente. Então, meu amigo interpela o ouvinte. Brasil, mostra tua cara. O exemplo aí, né? O Brasil é o termo a quem a gente está apelando. E eu trouxe aqui rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande, muito extenso, né? Muito longo, as características de um e do outro, né? Primeiro, a característica do aposto, especifica, resume ou enumera um termo. O vocativo, chama, invoca ou dirige-se ao interlocutor. Posição, a posição aqui onde é que aparece, né? Depois do termo explicativo, aliás, depois do termo explicado. Já no vocativo, como eu já falei, pode estar no início, no meio ou no final da frase. Eu falei no meio, mas intercalado, entenda aí como intercalado. A ligação sintática. O aposto, né, relaciona-se a outro termo ou a outros termos, por vírgula, dois pontos, travessão, aliás, eu misturei aqui. A ligação sintática, né, o aposto relaciona-se a outro termo da oração. E o vocativo não é ligado sintaticamente a nenhum termo, é independente, o vocativo é independente. A pontuação mais comum do vocativo, vírgula, dois pontos, travessão, né? E no caso aqui do aposto, vírgula, dois pontos, travessão, parênteses. Estou falando um pouquinho rápido, pulando aqui algumas coisas, porque se não for vai ficar muito longo o vídeo. O vocativo, né? Vírgula, travessão e o ponto de exclamação. Aí tem algum exemplo, Machado de Assis, grande escritor brasileiro, imortal. Grande escritor brasileiro é o aposto, né? Que se refere a Machado de Assis. E o exemplo, amigos, o exemplo de vocativo, amigos, vamos começar a aula. E a gente vai concluir aqui, ó, fazendo a conclusão rápida. O aposto é o que está basicamente no material todo aí, mas eu coloquei aqui mais no final. Explica, especifica, o resumo, algo da frase. Vocativo, chama ou interpela alguém ou algo. Sempre, né, fora da oração, ou seja, é independente, E a dica para não confundir. Se o termo conversa com outra palavra, ou seja, se o termo se refere a outra palavra, ele é um aposto. E se o termo conversa diretamente com a pessoa, digamos que no texto a pessoa é o leitor, né, ou os leitores, enfim, um exemplo. Então, ele é
vocativo. Então, pessoal, isso aí é uma breve aula, um breve resumo. Claro que fosse para trabalhar todos os pontos, né, ficaria uma aula muito longa, mas a gente tentou resumir aqui no mínimo de tempo possível. Então, espero que todos tenham gostado e aproveita aí para assistir, compartilhar, dar like, se inscrever no nosso canal.